Convidamos o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Senhor diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, meu amigo Luiz Edson Feltrin. Quero saudar o senhor Carlos Moia, coordenador regional da Aliança para a Inclusão Financeira para a América Latina, a AFI. Queria saudar minha companheira, amiga Heloísa Menezes, diretora técnica do SEBRAE Nacional. Quero saudar o chefe do Departamento de Educação Financeira, ou a chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, a Elvira Cruvinel. Quero saudar o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, o Márcio Lopes de Freitas, e em nome de todos os patrocinadores, a FEBRABAN, a BPC e CAF. Também aqui no conceito das cooperativas, saudar meu amigo Jefferson Nogaroli. Quero saudar o diretor de Política Monetária do Banco Central, Aldo Mendes, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Antero de Moraes Meirelles, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Altamir Lopes, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do Banco Central, Sidney Marques, o diretor de Assuntos Internacionais e de Riscos Corporativos do Banco Central, o Tony Volpon. Eu acho que o Tombini não veio porque todo o resto do banco está aqui, alguém tinha que ficar lá no banco, né? Meu diretor regional dos Correios em Brasília, o Jaime Gomes Cardoso, o reitor da Unimonte, presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, meu querido amigo, este símbolo do empreendedorismo nacional, Osíris Silva. Quero saudar meu chefe de gabinete na presidência do SEBRAE, José Constantino Bastos, o gerente de acesso a mercados e serviços financeiros do SEBRAE, o Alexandre Comim e toda a sua equipe, saudar a toda a imprensa presente, representantes de organismos governamentais, multilaterais e do terceiro setor, as instituições financeiras, o setor educacional, senhoras e senhores interessados no tema da cidadania financeira. Eu queria comemorar esta parceria feita desde 2000, quando começamos um projeto junto com o Banco Central há 15 anos atrás. Ao longo do tempo, foram promovidos cerca de 16 eventos conjuntos, com destaque para os seminários de microfinanças de 2003 a 2008 e os fóruns de inclusão financeira de 2009. Financial Inclusion in 2009 to 2014. Para o SEBRAE, a relação com o Banco Central é muito benéfica, pois cada vez mais incorporamos em nossas ações a educação financeira, como uma das primeiras iniciativas em seus processos educativos. O SEBRAE já capacitou 500 mil pessoas até novembro de 2015 em educação financeira. E nós temos aí um imenso desafio pela frente. Não tem dúvida que o sistema financeiro nacional deu uma grande demonstração de estrutura, capacidade. Isso foi demonstrado na crise de 2008, enquanto os sistemas no mundo sofreram um baque muito forte, o Brasil já tinha feito a sua lição de casa em termos do saneamento do sistema financeiro. E foi o que nos salvou no período da crise, porque tínhamos uma estrutura para a implementação do crédito. E foi graças ao crédito, em apoio ao mercado interno,
que nós conseguimos passar por aquela terrível travessia de uma crise mundial com precedentes nos anos 30. E nós enfrentamos. E esse sistema foi um sistema que surgiu graças ao fenômeno inflacionário, porque a inflação fazia com que nós tivéssemos que ter uma imensa velocidade nas transações. E o nosso sistema financeiro se tornou um dos pioneiros e líderes no mundo em matéria de informatização. E esta informatização, hoje presente de norte a sul, leste a oeste do país, uma velocidade de transações que em muitos países do mundo, muito adiantados, não acontece. Aliás, são duas coisas que o Brasil tem liderança: sistema financeiro e eleições, a rapidez com que a gente apura as eleições. Agora, esta visão tão formidável da construção de um sistema financeiro criou um efeito colateral. E esse efeito colateral, graças ao controle, ao saneamento, nós promovemos uma concentração no sistema financeiro muito grande. Eu acho que o Brasil, hoje, é um dos sistemas mais concentrados do mundo. Nos Estados Unidos, existiam 10 mil bancos. Com a crise, caiu para 8 mil instituições financeiras. Brasil, hoje a gente conta nos dedos. São fortes instituições, mas muito concentradas. Hoje, em 2 redes públicas e 3 privadas, se concentram quase 90% das operações. Isso faz com que tenhamos, como disse meu amigo Feltrin, uma presença em território nacional de todas as redes do sistema bancário e mais os correspondentes bancários. E, de fato, cumpre um papel muito importante, mas muito voltado para os serviços financeiros dos clientes do banco, pessoas físicas, e muito voltado também para o financiamento do consumo. Então, em matéria de financiamento de consumo, nós estamos hoje muito avançados. Mas quando a gente fala em financiar a produção, nós temos um longo caminho pela frente. Muito longo caminho pela frente. Porque as instituições são grandes demais para atender o pequeno empreendedor quando se fala de produção. E aqui eu falo pelo SEBRAE, porque o SEBRAE é o serviço de apoio à micro e à pequena empresa. E dentro desta visão, o micro e o pequeno empresário têm imensa dificuldade em lidar com o sistema financeiro. E aqui talvez seja o grande desafio nosso nessa aproximação. E dentro da visão, o SEBRAE promoveu uma pesquisa, como faz todo ano, sobre o relacionamento da micro e a pequena empresa e o sistema financeiro. Em 2015, apenas 17% das microempresas tomaram empréstimo novo e 24% das empresas de pequeno porte. O principal financiador da micro e pequena empresa não é o sistema financeiro, é o seu fornecedor. Então, 72% das microempresas tem no fornecedor o seu financiador. E 76% das empresas de pequeno porte. O famoso pré-datado, que é jabuticaba. Pré-datado, senhor Molina, é coisa nossa. No Brasil, o título, o meio de pagamento virou título de crédito e foi consagrado. 51% das micro e pequenas empresas usam o cheque pré-datado e 57% das empresas de pequeno porte.
Apesar de tomar muito pouco empréstimo bancário, a maioria possui relacionamento como pessoa física. 84% dos donos de micro e pequena empresa têm conta corrente. E 89% dos donos de empresa de pequeno porte têm conta corrente. Em 2015, o valor médio de empréstimo solicitado foi de R$ 36 mil na empresa de pequeno porte e 56 mil nas empresas, na micro, e na pequena empresa, 56 mil. E o capital de giro é o dinheiro mais procurado e maior dificuldade de encontrar. E hoje, em termos de educação financeira, é bom mesmo que a gente os avise, porque tomar dinheiro a 4% ao mês para financiar capital de giro quebra qualquer um. Portanto, a taxa de juro hoje, eu tenho dito que ela é pornográfica. E nós sabemos que entre a taxa básica e a taxa de ponta, existe aí uma cadeia alimentar muito grande. É o problema da intermediação financeira. Daí a importância das alternativas que estão sendo criadas, como, por exemplo, o cooperativismo de crédito, que eu vejo com muito bons olhos, que é exatamente a busca de alternativa deste pequeno empreendedor para o financiamento do seu processo de produção. Então, eu queria dizer aos meus amigos do Banco Central que nós temos uma distância muito grande para percorrer para fazer o crédito chegar na ponta. Porque nós temos muito crédito para consumo e pouco crédito para produção. E o crédito da produção está muito concentrado, porque as instituições são muito grandes. A tendência é ela trabalhar com um grande empresário. Então, isso gera um fator de uma brutal concentração de renda em nosso país. O papel do SEBRAE é entrar firme nessa batalha. Até mais duro do que a gente entrava antes. Até porque hoje, com a extinção do Ministério da Micro e Pequena Empresa, a minha vinda ao SEBRAE é exatamente colocar o SEBRAE na liderança das políticas públicas voltada ao pequeno empreendedor. E aqui, se tratando de reivindicação, pena que meu amigo, o nosso presidente, não está aqui presente hoje, mas você está, Feltrin, como porta-voz. Eu apresentei uma proposta no começo do ano ao Tombini e ao ministro da Fazenda, que é urgente liberar parcela do compulsório para financiamento de capital de giro da micro e pequena empresa, porque com 4% ao mês não dá para sobreviver. Ela tem que hoje ter um juro que é o oxigênio para que ela possa atravessar esse momento de crise. A micro e pequena empresa é a que está sustentando a estrutura de empregos, enquanto as médias e grandes empresas desempregaram 800 mil pessoas de janeiro até agora, a micro e pequena empresa ainda sustenta um saldo positivo de 109 mil vagas criadas. Mas já no último mês deu um sinal de queda. Portanto, esse oxigênio do crédito, apesar de todas as dificuldades para chegar na linha de frente, é fundamental nesse instante de travessia. E, finalmente, eu queria falar um pouco da importância do projeto de lei que está tramitando hoje no Congresso Nacional, já aprovado por unanimidade na Câmara. Agora falta o Senado. Esse projeto se chama Crescer Sem Medo. É exatamente para dar à micro e pequena empresa a condição de, à medida que ela vá crescendo, ela não tenha que usar o subterfúgio que hoje se utiliza, de criar outra empresa para não passar da faixa de enquadramento do Simples. Até porque nós sabemos aqui no Brasil, se nós temos um Simples, é porque o outro sistema é muito complicado. E quem sai do Simples e cai no complicado, corre o risco de ter morte súbita.
Por isso, nós construímos, ao invés de degraus, uma rampa suave, com novos limites, para que a empresa não tenha que se esconder. Até porque grande dificuldade na obtenção de crédito da micro e pequena empresa é que a governança corporativa dela não é muito clara, até porque sua contabilidade não é uma contabilidade real da situação de gestão de empresa. É uma contabilidade para mostrar ao fisco e, muitas vezes, ela tem que se esconder para não ter que passar das faixas. Com isso, quando ela vai buscar um crédito numa instituição financeira, com todas as exigências de uma pessoa jurídica que são exigidas, ela não consegue cumprir com as informações necessárias. Daí a dificuldade do crédito. E aí ocorre um outro fenômeno. O crédito vai para a pessoa física do proprietário. Grande parte dos financiamentos, o próprio gerente do banco fala, faz na pessoa física, porque na jurídica eu não vou reunir as informações necessárias para justificar o seu crédito. Portanto, nós temos aqui um imenso desafio pela frente em termos de cidadania financeira, que se de um lado, para o cidadão e para o consumo, nós estamos indo de vento em polpa e crescendo e dando exemplos para a produção, nós temos aí este grande desafio. E eu tenho certeza que o SEBRAE, nesta parceria tão duradoura com o Banco Central, nós vamos encontrar e construir novos caminhos. Parabéns a todos vocês que participam deste importante seminário e que agora passa a ser o Fórum da Cidadania Financeira. Muito obrigado. Bom, agradecemos o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos,